A Copa Africana das Nações, ou simplesmente CAN, é o evento desportivo mais importante da África, o que faz dele o sonho de muitas seleções poder um dia participar daquela competição ou mesmo poder erguer aquele troféu. Infelizmente, a seleção moçambicana de futebol, ou simplesmente Mambas, ainda não teve o prazer de ganhar aquele troféu, mas ele já participou por 4 edições e em 2024 está a caminho da sua 5ª participação. Mas como é que foi o desempenho dos Mambas nessas 4 participações? São essas coisas que você vai ficar a saber se ficar comigo até o final deste vídeo, pois nesse vídeo vou resumir as 4 campanhas da seleção moçambicana de futebol naquele evento que é o mais importante a nível de seleções na África. Antes de irmos para o ponto principal, que é a participação dos Mambas nas Copas Africanas das Nações, vamos contar um pouco a história da seleção moçambicana de futebol. Foi fundada no ano de 1976, um ano depois de Moçambique ter se libertado do domínio colonial português. A sua primeira partida internacional deu-se em dezembro de 1977, um ano depois da sua fundação, e foi contra a Tanzânia, onde os Mambas saíram vitoriosos por 2-1. Em 1980, os Mambas tiveram a sua maior goleada na história do seu futebol. Isto foi contra a seleção de Lesotho, onde os Mambas ganharam por 6-1. Mas neste mesmo ano, os Mambas sofreram a sua maior goleada, que foi de 6-0 contra o Zimbábue. A seleção moçambicana de futebol, desde a sua fundação até os dias de hoje, conta com jogadores de grande nome, como Tico Tico, que até os dias de hoje é o maior artilheiro desta seleção, com 27 golos marcados. Ainda tem jogadores que se destacam nessa seleção, como Dário Monteiro, Chiquinho Conde, que atualmente é o treinador da seleção principal de futebol de Moçambique, Dário Can, Domingues, que é chamado de Puto Maravilhas devido à sua malabarice em campo, e tantos outros jogadores que nos últimos anos vêm se destacando, como Renildo Mandava, Jenny Catamo, Witness Campbell, Reginaldo Fight e tantos outros que contribuem com seus feitos a nível do futebol para desenvolver esta seleção. Os Mambas participaram pela primeira vez da Copa Africana das Nações no longínquo ano de 1986. Aquela edição daquela Copa foi disputada no Egito. Os Mambas estavam no grupo A e ainda estavam nesse mesmo grupo seleções como o Egito, que era um anfitrião, Camarões e o Senegal. O primeiro jogo dos Mambas foi realizado no dia 8 de março contra o Egito, onde os Mambas saíram derrotados por 2-0. Depois os Mambas jogaram contra os Camarões, onde eles mais uma vez acumularam mais uma derrota. O último jogo foi contra o Senegal e infelizmente os Mambas tiveram mais uma derrota. Saíram daquela edição com 0 pontos, 0 golos marcados e 7 golos sofridos. Foi a sua primeira participação, então era a primeira vez que os Mambas tinham a impressão de como é que o futebol africano era jogado naquela competição. Então a sua derrota e a sua humilhação por terem saído com 0 pontos não foi algo de surpresa, pois todo mundo praticamente já esperava isso por ser a primeira vez que aquela seleção que não era fundada há muito tempo participava do maior evento desportivo da África. Em 1996 realiza-se mais uma edição da Copa Africana das Nações e mais uma vez os Mambas conseguiram garantir a sua qualificação. Desta vez aquela Copa seria disputada na vizinha África do Sul e os Mambas caíram no grupo D. Estavam nesse mesmo grupo seleções como Costa do Marfim, Ghana e a Tunísia. Diga-se de passagem que a Copa de 1996 foi com certeza a melhor em questão de desempenho que os Mambas tiveram. Naquele grupo os Mambas realizaram um primeiro jogo contra a Tunísia, onde o jogo saiu empatado 1-1, com o golo dos Mambas tendo sido marcado por Tico Tico. E com aquele golo Tico Tico tornava-se o primeiro moçambicano a marcar um golo nas Copas Africanas das Nações. Depois disso os Mambas perderam os restantes 2 jogos com a Ghana e com a Costa do Marfim. Mas por causa daquele empate contra a Tunísia, os Mambas saíram daquela edição com um golo marcado e com 1 ponto conquistado. Os Mambas tiveram um total de sofrer 4 golos naquela edição. Diga-se de passagem que esta foi a melhor participação dos Mambas em questão de Copas Africanas, pois conseguiram angariar 1 ponto. Mas mais uma vez os Mambas foram expulsos na fase de grupos e na sua segunda participação confirmava-se aquilo que muitos vinham dizendo naquele tempo, que a seleção moçambicana de futebol não estava qualificada para competir com as altas seleções do futebol africano. O fato dos Mambas terem saído em segundo lugar veio confirmar a teoria de muitos que já antes mesmo dos Mambas participarem diziam essas tais coisas.
Em 1998 realiza-se mais uma edição da Copa Africana das Nações e os Mambas fazem um feito histórico, pois conseguem garantir a qualificação pela segunda vez consecutiva. Estiveram na última edição de 1996 na África do Sul e na de 1998 em Burkina Faso. Os Mambas garantem a sua qualificação de maneira seguida. Mas isto foi uma alegria que durou pouco, pois naquela edição os Mambas sofreram mais uma humilhação. Os Mambas ficaram em último grupo na sua colocação, tendo perdido todos os jogos daquele grupo. Saíram com um total de 0 pontos e mais uma vez os Mambas mostravam que o seu futebol era bom para garantir a qualificação para aquele evento, mas não era bom o suficiente para conseguir ao menos sair da fase de grupos, pois era a terceira vez que os Mambas conseguiam participar do evento esportivo mais importante da África, mas era a terceira vez que eles eram humilhados e saíram na fase de grupos. Dessa vez a humilhação foi pior, pois saíram com 0 gols marcados e saíram com 0 pontos conquistados. Os Mambas sofriam muitos gols e marcavam poucos. Todos aqueles que diziam que a nossa seleção não estava preparada para jogar aquele evento começavam a falar mais acerca disso, que era necessário que se mudasse muita coisa a nível da nossa seleção. Mas os moçambicanos, por sua parte, ficavam muito felizes, pois a sua seleção conseguia participar do evento desportivo mais importante da África. E todos aqueles que diziam que os Mambas não mereciam estar lá mudariam seus comentários futuramente, pois a seleção moçambicana de futebol passaria por uma grande seca e todos aqueles que odiavam aquelas participações pelas horríveis campanhas que a seleção fazia começariam no futuro a sentir falta daquelas humilhações, pois ao menos éramos humilhados, mas participávamos daquele que é o evento desportivo mais importante da África. Depois da Copa de 1996, os Mambas tiveram um jejum e todos aqueles que diziam que os Mambas não mereciam participar começaram a olhar dizendo que não, merecíamos sim participar e que podíamos ser humilhados, mas tínhamos que voltar a participar daquele evento. E assim no longínquo ano de 2010, os Mambas garantem mais uma vez a 4ª participação no evento desportivo mais importante da África. Desta vez o CAN foi realizado na Angola, um país que é irmão de Moçambique, pois os dois comungam da mesma língua que é o português. Desta vez os Mambas foram sorteados e caíram no grupo C. Estavam nessas seleções o Egito, que foi a seleção que os Mambas enfrentaram na sua primeira participação. Ainda estavam nesse mesmo grupo seleções como Benin e a Nigéria. Nessa edição os Mambas repetiram o feito de 1986, pois conseguiram um ponto no jogo de empate contra o Benin de 2-12. Os 2 gols dos moçambicanos foram marcados por Miro e por Fu. Mas esses 2 gols e aquele empate não serviram de nada para a nossa seleção, pois nos jogos que se seguiram a seleção perdeu para a Nigéria e também perdeu para o Egito. Desta vez os Mambas saíram daquela edição com 1 ponto e com 2 gols marcados e mais uma vez a seleção era humilhada e ficava na fase de grupos. Em 2010, a seleção dos moçambicanos era comandada por Martin Noé, um treinador que era um granosismo e que fez um grande trabalho que muitos naquela época, por ele ter sido expulso na fase de grupos, duvidaram do seu trabalho, mas os próximos anos viriam confirmar que este sim estava a fazer um grande trabalho, pois viriam muitos que tentariam fazer o que Martin Noé fez, que foi levar a seleção moçambicana de futebol ao evento mais importante da África. Vieram muitos que tentaram, mas não conseguiram e começaram a sentir falta de Martin Noé. Depois de 2010, as coisas começaram a não estar muito boas para a seleção moçambicana de futebol, pois começamos a enfrentar uma grande seca em questão de participar dos eventos africanos. Mas eu já fiz um vídeo contando como é que foi esta grande seca, naquele vídeo que eu fiz mostrando os grandiosíssimos feitos de Chiquinho Conde. Caso você não tenha assistido esse vídeo, vou deixar o link aqui no card para que você possa assistir. Mas resumindo, de 2010 até o ano de 2023, os Mambas não participavam de nenhuma competição africana, ou seja, vieram muitos treinadores que tentavam fazer os feitos que os outros treinadores anteriores faziam, mas não conseguiam, pois a seleção moçambicana de futebol sempre era eliminada nas fases preliminares, ou seja, naqueles jogos que davam acesso àquele evento desportivo. O único treinador de todos esses que tentou fazer uma coisa incrível com a seleção foi Abel Xavier, mas ele foi castigado por algumas coisas que muitos chamaram de maldição, até que Chiquinho Conde assumiu o comando da seleção moçambicana de futebol e conseguiu devolver o sorriso a 30 milhões de moçambicanos. Hoje que eu estou a gravar esse vídeo, os Mambas estão há uma semana de participar daquele evento que é o mais importante a nível do desporto na África, que é o CAN. O CAN começa no dia 13 de janeiro de 2024 e os Mambas mais uma vez garantiram a sua qualificação para aquela competição graças ao grandiosíssimo trabalho do Mr. Chiquinho Conde.
Como é que vai ser a participação dos Mambas nessa competição? É uma coisa que todos nós sinceramente não sabemos, mas estamos todos com muita fé. Esperamos todos que os Mambas tenham um bom desempenho naquela competição. Desta vez os Mambas contam com grandiosíssimos jogadores. Existem internacionais que se naturalizaram moçambicanos. Destacamos desde os dois que foram convocados, que são o Ricardo Guima e o Afonso Amado. Desta vez espera-se que os Mambas possam sair da fase de grupos, o que seria uma alegria imensa para todos os 30 milhões que aqui habitam, o também seria um grandiosíssimo feito na carreira deste homem chamado Chiquinho Conde. Como é que vai ser a participação? A partir do dia 13 é que ficaremos a saber. Nós aqui do canal Futebol Moçambique traremos todas as notícias e todas as atualizações, desde então aqui até a participação do CAN, até o final daquele evento desportivo. Se quer ficar a par de todas essas notícias e acompanhar tudo o que vai acontecer com a nossa seleção, eu convido você a clicar no botão vermelho que está aqui embaixo, inscrever-se nesse canal e ativar o sino das notificações para que toda vez que nós formos a publicar um vídeo, sejas o primeiro a ser notificado. Gostou desse vídeo? Deixe seu like. Se você não gostou desse vídeo, comente o porquê, para que eu procure melhorar nos meus próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa notícia e possas também desse jeito ajudar-nos a crescer. Meu nome é Andrible, foi um imenso prazer estar consigo no vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Nos falamos no próximo vídeo. Hasta la vista.